Olá, eu sou a Letícia Francês, sou professora de arte no município de Balneário Camboriú e doutoranda em artes visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Olá, eu sou a professora Josiane, trabalho no estado do Paraná, e sou mestranda do programa de pós-graduação em artes visuais da UDESC. A gente vai apresentar aqui hoje, então, o nosso trabalho, que é intitulado Experienciar, Desenhar e Tecer Saberes, uma proposta sensível decorrente de um seminário de formação. O Laboratório de Moda, Artes, Ensino e Sociedade organizou, no primeiro semestre de 2023, um seminário de formação intitulado Desenhar é levar uma linha para passear. O seminário fez parte de um projeto de extensão do Centro de Artes, Design e Moda da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, coordenado pela professora Mária Rubia Santana e organizado pelas professoras Maristela Novaes, Kelly Batistella e Josiane Padilha. Os encontros contaram com participantes de regiões do norte ao sul do país, voltado a professores da área das artes e afins. O curso procurou trazer elementos que proporcionaram pensar a prática processual do desenho entrelaçada com conceitos como o afeto na prática pedagógica, o discurso e o silêncio, dimensão coletiva da criação, afectos e perceptos, estética relacional, fluxo de produção, recepção e circulação de imagens. Este texto busca, assim, refletir sobre o seminário em questão como um evento oportunizador de saberes sensíveis. E o que são esses saberes sensíveis, né? A gente percebe que a metodologia que ainda vigora na maior parte das escolas é aquela voltada à transmissão de conteúdos, né? Uma pedagogia bancária, como diria o Paulo Freire. E isso faz com que os alunos fiquem apartados dessa integração entre educação, entre escola e mundo, né? Mundo real e cotidiano, e afasta a possibilidade de ampliar os olhares e transformar de alguma forma, a realidade desses educandos. Então, a nossa questão, né, como integrar os saberes dos educandos nas práticas pedagógicas? A gente encontra, então, nesse caminho, a pedagogia dos afetos, que traduzida numa prática, a gente pode entender como uma estratégia dos saberes sensíveis. Essa estratégia, ela está vinculada à teoria da complexidade, né? É uma estratégia que está relacionada a uma proposta pedagógica que implica na recuperação da humanidade, uma metodologia que prioriza o humano na sua condição perceptiva, a qual é caracterizada pela sua singularidade e pela sua indissociável capacidade de aprender, né? Esse humano, essa condição perceptiva. Então, a complexidade, segundo Edgar Morin, ela é um tecido que integra o uno e o múltiplo nos acontecimentos que perpassam os sujeitos. Né? Então, esse pensamento complexo, ele se desenvolve na medida em que ele considera o singular e o plural nas relações humanas. Ele considera as percepções individuais e as trocas coletivas. Então, o conhecimento, ele é decorrente da ação desses atores que fazem parte desse processo. E essa complexidade, ela preza também assim pela autonomia dos sujeitos, pela sua capacidade perceptiva. Essa capacidade está relacionada à percepção, que para o Merleau-Ponty é o princípio de toda a consciência humana, né? Pela percepção que a gente primeiro compreende, que a gente primeiro tem contato com os objetos, com a natureza, com o outro, com nós mesmos. Então, a percepção, ela se relaciona com a autonomia do ser. A estratégia dos saberes sensíveis na educação, ela vai se constituir assim como um exercício de ampliação dos sentidos, ao oportunizar que os educandos participem do processo de construção de saberes a partir dessa postura ativa, dessa postura perceptiva. E por ser dialógica, essa metodologia ela vai buscar colocar esses saberes em relação. Então, oportunizando assim que os sujeitos observem, questionem, estabeleçam outros pontos de contato entre o conteúdo, a realidade e a sua percepção, né? De modo que eles possam compreender que os saberes, assim como os sujeitos, eles não são finitos.
O seminário, então, se desenvolveu da seguinte forma, né? Textos foram oportunizados, né? Foram disponibilizados dentro desta linha, e além dos textos foram trazidos artistas, né, que trouxeram o seu trabalho e as propostas dos seus trabalhos para se estabelecer um diálogo entre os textos de autores, né, como o Edgar Morin, o Merleau-Ponty, entre outros que vou citar mais à frente. As artistas Ana Moraes, Hortência Moreira, Laura Patacha trouxeram as suas propostas, né, as suas obras, apresentaram aos cursistas, né, Ana Moraes na sua linha do desenho, Hortência, né, na sua linha do desenho, mas enquanto urbanismo, e Laura Patacha trouxe a linha, né, na sua concepção de emaranhados e tramas. Né? Esses artistas puderam, então, dialogar e trazer reflexões, né, acerca dessa estética, né, conduzida pela linha, né, e estabelecer relações entre também a prática pedagógica, as linhas existentes entre o sujeito e o conhecimento, entre a prática pedagógica e o educando, né, e entre também o educador, né, e o seu trabalho, né, na questão da arte, essas linhas que entremeiam, né, essa profissão. Dentre outros autores, né, que foram trazidos, né, para constituir o seminário, destacamos aqui o Alain Corbin, François Julian, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Nicolas Bourriot e Marie-José Monzin. Esses artistas, né, contribuíram, né, com os seus textos, com as suas pesquisas, né, com os seus estudos dentro dessa linha metodológica dos saberes sensíveis. Com relação à profissão professora, né, me identifico aqui, né, e trouxe esse item para falar do texto da Simone Sabino, que faz esse entrelaçamento muito bem feito entre a prática educativa e a arte, né? E o afeto existente nessa prática, né? Simone Sabino, o texto da Simone Sabino, né, foi um texto assim propulsor para nortear a questão pedagógica durante o seminário. Né? Então, tudo que se trouxe sobre o desenho, sobre a linha, sobre essas tessituras, né, voltadas, então, para a prática pedagógica a partir do texto da Simone Sabino e dos afetos, né, que permeiam essa prática pedagógica, sobretudo a prática pedagógica no ensino da arte. Então, alguns apontamentos decorrentes desse seminário foi que a gente percebeu que ele oportunizou mostrar outros caminhos, né, para a percepção do desenho. A gente observou também que foi possível considerar a pedagogia dos saberes sensíveis como uma proposta metodológica que coloca o humano como um papel central no processo educativo, né? As obras que foram apresentadas, os textos, a mediação que foi realizada durante o evento, elas puderam colocar outros caminhos de percepção para essa apreciação estética, de modo a considerar o diálogo dos sujeitos, né? Esse contato com o mundo exterior. O seminário, então, ele vem ao encontro daquilo que a gente não pode esquecer, que é da arte enquanto processo educativo. Né? Então, essa arte enquanto processo educativo, ela tem o objetivo de contribuir para a transformação desse humano num sujeito capaz de aprender o mundo sobre as suas formas que forem impostas a ele e para ser, então, capaz de compreender melhor esse mundo. Muito obrigada. Obrigada.